Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Pastora Damares. E hoje eu trouxe um tema interessante, que é revelação e profecia nas igrejas. O que é isso? Ainda existe hoje as profecias nas igrejas? É normal? Deus usa desta maneira, como usou no passado? Então fique conosco e nós estudaremos teologicamente sobre esse assunto e que vai ser de um grande respaldo para você, servo de Deus, para você ter um conhecimento bíblico e não ser enganado por alguns que se dizem profetas de hoje em dia, ok? Fique conosco. Revelações e profecias nas igrejas. O que são revelação? É de Deus? Só os profetas eram usados para profetizar? E hoje, pode ser usado este dom na igreja? Então você vai estar conhecendo esse tema, esse assunto importante e que algumas pessoas têm entrado em contato e têm deixado alguns recados. Pastora, profetizaram assim, falaram assim comigo, é normal, eu devo seguir, como que funciona? Então, pensando em algumas dúvidas de algumas pessoas, eu trouxe esse tema e você fique conosco, porque eu tenho certeza que Deus vai iluminar as nossas vidas nessa noite. Então, o que é a profecia e revelação? Profecia são previsões de coisas que vão acontecer. Deus usava muito os profetas para falar com o seu povo, trazendo ali a mensagem do céu. Então, a verdadeira profecia já é a própria palavra revelada a nós. Mas então, se a profecia é a palavra revelada a nós, e essas pessoas que ficam profetizando nas vidas das pessoas, mas a profecia, ela é a revelação de Jesus, a sua vinda, o seu plano de salvação, o retorno de Jesus à terra para levar a sua igreja para a glória, né? Então essa é a profecia bíblica, escatológica, para a igreja do Senhor. Mas existe sim, nós vemos aí no livro de Atos, quando Paulo fala que o dom de profecia também é dado à igreja. Então, o dom de pastor, de evangelista, de profeta, o dom de apóstolo. São dons ministeriais que o Senhor distribui para que haja edificação na igreja. Então, todos esses dons são necessários na igreja. Não tem como alguém dizer assim, mas tem pessoas que falam assim, os profetas duraram até João. Mas nós vemos em alguns textos da Bíblia que o povo de Israel, Deus escolheu alguns homens como profetas, né? E nós vimos ali também alguns homens que profetizaram e não eram profetas, como no caso de Zacarias, que Zacarias era um sacerdote, mas Zacarias profetiza, né? Então nós vemos ali Zacarias 1, a partir do verso 60, mais ou menos, que você vê ali que ele, usado pelo Espírito Santo, ele profetizou. E aí eu fui ler o versículo, fui investigar, a profecia que Zacarias fala ali no capítulo 1, verso 60, é que ele fala sobre a manifestação de Jesus, né? Deus enviou ali Jesus. Então, é profecia? É profecia, sim. Né? Então, hoje em dia nós vemos algumas pessoas que elas dirigem a palavra às pessoas, entregando profecias. Muitas pessoas hoje têm ido para as igrejas em busca de uma resposta, de uma previsão. Então, profecia e revelações não são
adivinhações. A Bíblia condena a adivinhação. E, às vezes, no meio do povo de Deus, tem acontecido mais adivinhação do que, em si, a profecia usada e determinada por Deus, né? Instruída por Deus, revelada por Deus. Então, mas que Deus usa sim homens de Deus e mulheres de Deus, sim. A Bíblia diz que quando são lançadas algumas profecias para nós devemos fazer prova daquilo ali, né? E nós vimos ali que isso não é errado, a gente fazer a prova. Porque nós observamos que Paulo, quando ele começou a pregar, teve igreja que foi investigar se ele falava mesmo realmente de Deus ou não. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos, sim, fazer prova ou ver se aquilo ali é ou não é. Agora, por que eu trouxe também esse tema? Porque eu tenho visto muitas pessoas que aspiram, respiram atrás de profecias. Então, é aí onde mora um grande perigo. Porque você pode cair em mãos erradas, dar ouvidos às pessoas que, de repente, não são usadas por Deus. E eu já vi muitos exemplos de pessoas que correm atrás de profetas ali, profetas aqui, sai da sua igreja, porque vai chegar um profeta que revela em outra igreja, e muitas das vezes você nem conhece aquela pessoa, você nem sabe a vida no altar que este profeta tem, e passa uma profecia para você, e você passa a seguir aquilo, você nem tem certeza se aquilo foi de Deus ou não, né? Então nós temos que ter a consciência da gente observar se aquele espírito vem de Deus ou não. Como? A Bíblia diz que nós devemos, se acontecer, é porque foi de Deus. Se não acontecer, é porque não foi de Deus. Então, pega a sua Bíblia, se você estiver como pegar a sua Bíblia, e para que você possa acompanhar conosco aqui. Profecia é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Então, profecia não é adivinhação. Profecia é um relato onde está ali revelando acontecimentos que irão acontecer, né? Nós vemos ali João, quando ele recebe as profecias de Deus no livro do Apocalipse, que prevê ali o que estão por vir. Há quem ainda não acredite, há quem queira passar por cima da palavra de Deus e que não acredita que as coisas que estão por vir virão e tem vivido as suas vidas de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas o que está escrito acontecerá. Vários eventos da palavra de Deus já aconteceram e ainda faltam os eventos finais que estão registrados no livro do Apocalipse pelas profecias que o Senhor Deus deu a João. Então, profecia não são adivinhações, elas são as revelações futuras que o Senhor permitiu que o homem ficasse com o conhecimento sobre essas coisas. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, irmãos, a Bíblia ela já vinha advertindo a igreja quanto a esses falsos profetas, porque nós vemos dentro das igrejas muita gente em cima dos altares, né, pregando a palavra de Deus, muitas vezes não tem nenhum conhecimento teológico. Eu conheci um pastor que ele diz assim: todo pregador ou pastor tem que ter 3 coisas. Uma delas é a teologia, que muitas pessoas criticam quem é pastor que tem teologia, que ficam com essa bobeira de que a letra mata. A letra mata para quem quer ficar só na letra, mas o certo é ter o conhecimento para passar a palavra de Deus para as pessoas. Então, um pastor, uma pessoa que assume um púlpito, ela tem que ter teologia, tem que ser músico,
porque aí o louvor da igreja vai ter um equilíbrio e ela tem que fazer psicologia, porque vai tratar com pessoas. Então, é importante que você entenda como trabalhar com pessoas. Então, muitas das vezes, esses líderes colocam pregadores em cima dos seus púlpitos que não têm um conhecimento teológico, aí chegam nas suas igrejas e começam a profetizar coisas que de repente não vão acontecer na vida das pessoas. Tem pessoas que ficam anos e anos esperando aquela palavra, aquela profecia que foi dada e não acontece, e a pessoa começa a perder o interesse pela casa de Deus, porque acha que Deus mentiu. Acha que Deus profetizou e esqueceu dela. E a verdade não é essa. A verdade são os falsos que ficam em cima dos púlpitos, profetizando coisas que não vão acontecer. E as pessoas se decepcionam com o evangelho, com a igreja de Cristo. Isso é algo muito perigoso. Sem falar que pessoas também recebem certos tipos de profecia ou revelações e começam a mudar o percurso da sua vida. Por exemplo, tem gente que diz assim: olha, Deus me mostra que eu vejo você fazendo missões no país tal. Às vezes a pessoa não tem um chamado, não sabe nem como que faz o evangelismo, e aí coloca na cabeça que vai ser um missionário, vende as coisas, sai do país, chega lá no outro país, passa apertos ou situações perigosas, porque não tem um chamado. Foi alguém que simplesmente falou para essa pessoa que estava vendo ali que Deus estava mostrando, e às vezes não é. Então, toda vez que vier uma profecia sobre a sua vida, sobre a sua casa, investigue primeiro, né? Procure saber se é de Deus ou não, procure mais respostas de Deus. É como se você fosse num médico e recebesse um diagnóstico, e o primeiro diagnóstico que você recebe, você já sai querendo morrer. Não, você recebeu o primeiro diagnóstico, procura outro médico, procure outro médico. É sempre assim. Então, as profecias são para a edificação da casa do Senhor. Mas, infelizmente, muitos têm usurpado deste momento e têm usado isso até nas redes sociais. Eu tenho visto aqui nas redes sociais quanta gente adivinhando nomes. Isso é adivinhação. Ninguém nunca viu Jesus adivinhando o nome de pessoas, endereço de pessoas, né? Então é complicado. Então você fica ligado, porque você precisa conhecer a realidade da palavra de Deus, porque senão você será enganado por pessoas que muitas das vezes estão enganadas também dentro da igreja, né? Pregam por aí, mas nem ela tem o conhecimento da palavra, né? Então tem que provar e ver se o Espírito, né, ele vem de Deus, porque a Bíblia diz que muitos falsos no mundo, e pode chegar até você, né? Aqui nós vemos aqui em Tessalonicenses, né, que diz assim: não desprezeis as profecias. Paulo diz isso, ó. Não desprezeis as profecias, porque por conta de muita mentira dessas, às vezes as pessoas começam a desprezar as profecias, mas não tem que desprezar as profecias, porque na palavra já está escrito que dentro do corpo de Cristo, os dons ministeriais, a profecia está inserido, que os dons ministeriais para apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutores. Então ele está inserido lá, né? E aí no verso 21 do capítulo 1 do 1 Tessalonicenses 5, diz assim: examinai tudo e retende o que é bom. Então, a palavra de Deus, ela não nos deixa enganado. Aquilo que chega até você, que te traz confusão, que te traz uma dúvida, o Espírito Santo de Deus, ele não revela nada pra gente para nos causar dissensão, para nos causar dúvida, para nos causar
pânico, como tem pessoas que recebem revelações, olha, por causa, você pecou e virá sobre ti grande tormenta. E tem pessoas que saem do culto atormentados, que é isso? Então as profecias dentro da igreja, ela tem que servir para edificação do corpo de Cristo. A profecia na igreja, ela tem que trazer edificação, ela tem que trazer exortação e consolação. Ao mesmo tempo que exortar, ela tem que trazer ali a solução. Como é que pode? Você vai para uma igreja e recebe uma profecia de que sua casa vai receber uma maldição e que você vai sair dali, que Deus vai pesar a mão. Eu cheguei a presenciar uma vez um pregador lançou uma profecia dessa em cima de um jovem e disse assim, olha, um vento vai passar na sua vida. Acabou. Sim, um vento vai passar na sua vida, mas a pessoa tem que fazer alguma coisa para que esse vento não destrua a pessoa. E o rapaz foi embora e deu crédito àquela palavra, não demorou muito, o rapaz esfriou na fé. Outros também eu já vi, essa bênção vai chegar na sua mão tal dia. A bênção não chegou. A bênção não chegou. E a pessoa estava tão acreditando que se decepcionou na fé. Então, muitas dessas coisas trazem prejuízos espirituais. Então, é bom a igreja do Senhor estar ligada espiritualmente em Cristo e principalmente estar de acordo com a palavra. Toda e qualquer profecia que seja dada, ela precisa estar em concordância com a palavra. Se ela fugir dos princípios da palavra de Deus, pode ter certeza que esta profecia não provém de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que não se deve adulterar. E você já imaginou alguém lançar uma profecia e dizer, você vai casar com aquela pessoa e aquela pessoa é casado? Isso já aconteceu. De pessoas profetizar na vida de alguém e dizer que ela iria ter um relacionamento com uma determinada pessoa, mas essa pessoa já era casado. Então, não está em concordância com a Bíblia, que é a palavra de Deus, uma vez que casou, não tem que ficar separando. O único parágrafo que existe de uma possibilidade de uma separação é quando há um adultério, que é quando rompe a aliança. Então, se ela não andar de acordo com a Bíblia, então o profeta está mentindo. Por isso que a igreja do Senhor, ela tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a palavra de Deus, para que não lancem uma palavra sobre a sua vida e você acredite, se agarre naquilo. Muitas das vezes nos agarramos mais em uma palavra de que A e B falou do que a própria palavra em si revelada. Então, a palavra de Deus, ela não pode ficar em segundo plano. Em primeiro lugar vem a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. Mas também nós não devemos desprezar as profecias, porque tem sim homens de Deus que são usados por Deus e eles falam palavras ali sábias, usados pelo Espírito Santo de Deus, né? E nós vemos ali que Deus, ele usava os profetas para profetizar, mas tinha também pessoas que não eram profetas, como Zacarias, que eu falei, e que profetizavam, né? E eu gostaria de falar também que o povo de Deus, ele tinha esse costume, né, de receber de Deus e passar para o povo, os profetas, os homens separados. Tinha aqueles homens de Deus também que, quando o Espírito Santo de Deus queria revelar, ele abria a palavra e ele falava, profetizava de Deus ali, né? E em momento nenhum eles faziam coisas que eles não sabiam, que não estavam sóbrios, né? E como ali nós vemos ali na Grécia, as pitonisas, né? Elas revelavam
coisas da vida das pessoas. E elas eram procuradas. Elas eram tidas como profetisas de Delfos, né? E elas ficavam ali profetizando. Aquelas mulheres tinham um espírito da Piton, né? Por isso que elas se chamavam as pitonisas, as profetisas da Piton. A Piton é uma serpente. Então essas mulheres, elas faziam manobras, né? E alguns vapores saíam de uma rocha e elas começavam a profetizar, e essas moças eram procuradas para revelar a vida das pessoas. Mas essas mulheres, elas saíam do seu estado normal, elas entravam em transe e começavam a falar coisas. E muitas coisas as pessoas confirmavam de que era verdade. Olha que engano. E não era de Deus, né? Então, hoje em dia não é diferente. Tem pessoas que não têm a vida no altar, não andam orando, né? Malmente lê a palavra porque sai por aí pregando. Então, esses tipos de pessoas estão em cima dos púlpitos e entregando profecias por aí, revelações, né? Outra coisa que eu tenho observado bastante também, que na internet está crescendo o número de pessoas que fazem live e pede para você compartilhar, porque se você compartilhar, ele vai profetizar para você a sua vida. Então, como é que pode uma coisa dessa? Tá brincando com as coisas de Deus? Deus não se deixa escarnecer, não. Então, aí a igreja do Senhor, eu fico observando assim, o tanto de pessoas que, profetiza meu nome, fala o nome da minha família, fala aí, Então, essas pessoas são fáceis de serem enganadas. Como é que pode estar do outro lado fazendo uma live? É normal a gente pedir que você compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal, nos ajude a compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, o vídeo. Isso é normal. Mas para que mandar as pessoas compartilhar, que vai revelar a tua vida? Coloca aí teu nome aí. Tem outros que fazem assim, curte aí com um coraçãozinho para a glória de Deus. Que isso? Coraçãozinho para a glória de Deus. Curte aí, dá o seu like aí. É o like da glória de Deus. Que isso, gente? Que isso? Isso não existe, né? Então, a palavra de Deus, ela é muito séria. Ela é muito séria. E a pessoa tem que ter um compromisso com Deus, um compromisso com as vidas que estão ali ouvindo você falar. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver as pessoas falando comigo. Boa noite, povo de Deus. Isabel Basílio, Lília Duarte, Silvia Maria. A irmã Silvia diz assim: paz do Senhor. Ela disse: é verdade. Gilmara Rocha, peço oração. Amém, amada. Silmara. Amém. Sejam todos bem-vindos, viu? Fiquem à vontade. Pode deixar seus recados também aí, suas sugestões. Se quiser algum novo tema também, pode deixar aí que na próxima eu trago um novo tema para vocês. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela tem ficado assim, de ponta cabeça. De ponta cabeça. As pessoas têm ido para os cultos não para adorar a Deus. Não estou dizendo que é todo mundo. Eu não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas as pessoas têm ido para a igreja assim. Tomara que eu receba uma revelação. Tomara que falem da minha vida. Tomara que o profeta saiba e chame meu nome. Mas essa não é a intenção. É aí que a gente cai no laço do diabo. Se profetizarem sobre a minha vida e tiver de acordo com a palavra de Deus, mesmo assim, eu ainda vou pesquisar. Porque já aconteceu também na minha vida
de alguém falar coisa que não aconteceu, meu filho. Fiquei esperando e não era verdade. E já pensou se eu não tivesse a minha fé firmada em Deus, a minha base que é Cristo, a rocha que é Jesus na minha vida? Então muita gente desiste de Cristo por conta de A e B que falou algo e que de repente te trouxe até prejuízo, né? Então, deixa eu ver um outro versículo aqui. Veja esse versículo aqui, amados. Ó, analise o profeta. Ó, se ele tem o quê? Os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós temos visto aí uns profetas em cima do púlpito aí que não tem amor, não tem temperança, não tem longanimidade, briga com o músico, né? Se uma ovelha passar na frente, grita com a pessoa, né? Às vezes a vida secular dele não condiz com o que prega em cima de um púlpito. Então, é nesse tipo de pessoa mesmo que você vai dar confiança? A palavra de Deus em si, ela já é a revelação para nós. Quantas das vezes eu precisei do Senhor, de um socorro de Deus, de uma palavra, e não apareceu ninguém. Mas eu peguei a palavra, quando eu abri, lá estava. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ali eu vi o consolo do Senhor. Deus fala conosco. Nós falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. A maior revelação para a minha vida e a tua é a palavra de Deus. Não fica correndo atrás de A e de B. E se usarem na igreja para falar com você, amém. Mas a Bíblia diz o quê? Observe tudo e retenha o que é bom. Você precisa ver, né? Falou comigo. Mas deixa eu ver se isso confirma o que Deus tem para mim. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que é que Deus tem para mim. O que é que Deus quer para minha vida. Então, pela convicção que eu tenho da minha fé em Cristo, eu vou saber se aquela profecia está confirmando o que realmente o Senhor tem para mim ou não. Se não, tem pessoas que desistem da sua vida, tem pessoas que desistem de projetos por conta de A e B que falou algo e você começa a pautar a sua vida na boca do povo. O que ele dizer, eu vou. Se falar, eu vou para lá. Se falar, eu vou para cá. E você começa a ver que muitas dessas coisas não aconteceram, Deus não falou. Foi o fulano lá que se empolgou, se alegrou naquele dia e falou. Então, tem que ter esse cuidado, tá? Deixa eu ver um outro versículo aqui. Passar para você. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quantos desses na internet mesmo estão aí atrás que você dê visualização, que você dê aí as suas compartilhamento, né, dos vídeos. Nada mais que isso. Aí diz que vai profetizar. Às vezes eu faço minhas lives, né? Mas se quer ver bombar mesmo, eu dizer que eu vou profetizar aqui. Bota o nome aí que eu vou profetizar. Vou profetizar. Vai chover, vai para 10.000 visualizações. Porque ninguém quer saber da palavra de Deus, não, gente. Então, com a falta disso aqui, a falta do conhecimento da palavra de Deus, é que a gente anda errando. A gente só tropeça porque a gente não põe em prática aqui. Mateus 7 diz o quê? Que aquele que ouve as palavras e põe em prática, ele é o quê? Prudente. Mateus 7, a partir do verso 24, né? E aquele que ouve a palavra e não põe em prática, ele é o quê? Insensato. É igual a um homem que construiu uma casa na areia. A mesma coisa. Constrói na areia, a vida fica assim, ó.
A areia, com o vento, com a água, ela começa, a ruir. E o que tiver em cima dela vai ao chão. Então, quando a gente constrói a nossa fé em cima do que A, do que B, tá falando de mim. Ah, mas se não profetizar, eu não sei para onde eu vou. Rapaz, eu nem sei se eu vou viajar se não profetizarem para mim. Você começa a ficar da dependência da boca de A e de B. Você tem que ter a dependência total em Cristo, a revelação verdadeira da palavra de Deus. A revelação da palavra do Senhor. Né? Mas que Deus usa na igreja, usa sim. E como Paulo mesmo diz, não desprezeis os profetas de Deus, porque tem homens de Deus, mulher de Deus, como já teve também na minha vida, pessoas que falaram coisas de Deus na minha vida e aconteceu. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a gente tem que analisar se é de Deus ou não. Como? Esperando, só o tempo vai dizer. Porque a Bíblia diz assim, se acontecer, é porque essa profecia era de Deus. Se não acontecer, é porque o profeta falou de si mesmo. Porque quando Deus fala, Deus assume. Deus faz. E quando ele fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, ele quer dizer, cuidado. Cuidado, tome cuidado, né, com os falsos profetas, que eles vêm vestidos como ovelhas. Aos seus olhos é profeta, mas são lobo devorador. Só tem um interesse por detrás, né? Então tenham cuidado e conheçam a palavra de Deus, né? Se você está congregando em uma igreja, observa o seu pastor, estude a palavra com ele. Tiver alguma dúvida, procure o seu pastor. Se alguém revelou para você alguma coisa, procura seu pastor. Fala, olha, pastor, fui numa determinada igreja, revelaram assim para mim que isso e isso e isso. Seu pastor tem mais experiência. Se o seu pastor for um teólogo estudado, uma pessoa que é preparada mesmo para cima do altar, você pode estar vendo com ele biblicamente se aquilo ali é de Deus ou não, se é desse caminho mesmo que você fica, se você continua esperando isso ou não. Então você tem que procurar saber para você não ser enganado, porque o que mais tem hoje em dia é o engano. Essas pitonisas, por exemplo, elas falavam coisas da vida das pessoas e todo mundo acreditava. A gente vê ali em Atos 16, Paulo estava ali em Filipos, quando ele passava na praça, a pitonisa estava lá na praça fazendo suas manobras e revelando a vida das pessoas, E aí, de repente, ela olha para Paulo e ela diz o quê? Estes homens que vai aí, acreditem neles, eles são homens de Deus. Ó, ela mentiu? Aquela menina mentiu? Ela não mentiu, mas o diabo é sujo, ele fez aquilo para que as pessoas que estavam ali achassem que o reino das trevas era aquilo que ela estava fazendo, era igual o reino de Deus que o Paulo foi levar o evangelho para aquele lugar. Então, muita gente naquela praça estava enganado também pelaquela garota, assim como ela também, que perdia os seus sentidos. Né? Ela entrava em transe e começava a falar ali a vida das pessoas, revelando as vidas das pessoas, né? E uma diferença muito grande entre as adivinhações e as revelações divinas de Deus é que o pregador, o profeta de Deus, ele está consciente do que ele está falando. Ele não entra em transe e depois de repente... não sei o que eu falei. Não existe isso, né? Então, toma cuidado com essas situações adversas que vêm tomando uma proporção muito grande dentro da igreja. Hoje você vê muitos vídeos aí, às vezes não é nem de pregação, é de revelação. Adivinha nome, endereço, né? Mas que edificação isso traz?
O que isso vai servir para você? Adivinhar teu endereço, né? A Bíblia diz também que a palavra, ela tem que andar em conformidade com a palavra de Deus. Caso contrário, ela não tem serventia da igreja. Então, ela tem que trazer edificação, exortação e consolação. Tem muitas pessoas que dizem assim, se Deus me revelar aqui algo da tua vida, tu aceita Jesus? Mas aí a pessoa aceito. Aí vai e profetiza algo lá, e é verdade. A pessoa chora, e depois diz, e agora? Aceita ou não? Aí a pessoa, eu aceito. O evangelho de Jesus não é assim. As pessoas não têm que aceitar porque revelaram algo da sua vida. Eu não tenho que trazer pessoas para Jesus mostrando para elas que porque Jesus revela, essa não é a intenção da cruz. O evangelho de Jesus é lindo, é simples, mas é cheio de amor, é de resgatar almas do inferno, vidas opressas por Satanás, né? Da gente pregar o evangelho para as pessoas e dizer, venha, porque ele vai fazer você mais alvo do que a neve. Venha, que ele vai perdoar os seus pecados. Sua vida se tornará mais branca do que a pura lã. Venha, porque ele derramou o seu sangue para te salvar. Ele morreu no nosso lugar. Aceite a Cristo por isso, porque ele entregou a sua vida pela sua. Ele trocou a vida dele para que eu pudesse viver. Esse sim é o evangelho de Cristo. Esse é o ID que nós devemos fazer. E eu fico muito preocupada com o que eu tenho visto. Muito preocupada mesmo. Então é muita coisa dentro da igreja e coloca as pessoas para se jogar na parede. Anjo, joga na parede aí. Que isso? Para que isso? Para que esse show? A gente não encontra nenhum texto bíblico dos profetas de Deus fazendo isso. Mas a gente encontra o quê? Trazia um endemoniado para Jesus e Jesus libertava. É ou não é? Hoje é unção do cacarejo. A pessoa fica cacarejando igual a galinha, gritando, dando miaus, urros de leões. Risada, já ouviu falar a unção da risada? Onde está escrito isso na Bíblia? Amado povo de Deus, cuidado! Cuidado! Acautelai-vos! Que ninguém te engane, porque nesses últimos dias a coisa está ficando feia. O evangelho de Jesus está virando outra coisa, menos evangelho. Menos evangelho. Coloca as pessoas para dar gargalhada, irmãos. As pessoas caem no chão, dando risada, ri. Aonde está escrito isso? Não tem lugar nenhum. Pelo menos eu já li a Bíblia toda. Por isso mesmo que eu fiz questão de estudar. Para não passar para as pessoas um engano. Mentira. O Evangelho de Cristo é puro, santo, verdadeiro, de um amor incondicional de Jesus pelas nossas vidas. E ele, pelo seu amor tão grande, revela para João o que vai acontecer nos últimos dias, que ninguém quer pregar mais, que é a vinda do Senhor Jesus. Jesus está às portas. E qual é a maior revelação? É de nós, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito diz o que é a igreja? Vem! O Espírito diz à igreja, vem! E a gente se levanta e vai aos braços de Cristo. Mas a gente tem perdido muito tempo. Mas eu vou ali para revelar. Revelar o quê, gente? O quê? O que Deus preparou para você, nem olhos não viu, nem ouvidos ouviu. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nossas vidas. Deus está preparando a grande ceia para nós. Naquele grande dia, aquele grande banquete, esteja eu e você preparado. Cuidado nesses últimos dias. Igreja do Senhor Jesus.
Vamos louvar o Senhor, como já falei em outra live aqui, selecionar os louvores de adoração a Deus, porque o culto hoje não é destinado a Deus. São destinados às pessoas. Eu canto para mim mesma ou para os outros, mas a gente não vê aqueles louvores antigos. Domingo eu estive na igreja e um pastor veio de fora, ele falou dos louvores antigos. Eu sou dessa época. Minha mãe também tinha um caderninho antigo com louvores mesmo que até hoje, só de cantar eu choro. Porque são letras que ninguém quer escrever mais. Por quê? Porque não dá lucro? Porque os cantores hoje são comércio. Vírgula, né? Alguns estão cantando para ganhar dinheiro. Nada mais que isso. Então, esse foi o meu recado para você nessa noite. E fica ligado, irmão. Se profetizarem para você e confirmou que Deus já vem falando na sua vida, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Que Deus fala mesmo, tá? Eu sou pentecostal e não abro mão. Eu sou mulher de fogo, eu gosto. Eu gosto de ver Deus falar. Oh, culto maravilhoso quando eu vejo a presença de Deus no ambiente. Mas eu sou bastante racional. Bastante racional. Veio ali a palavra. Amém. Se eu ver que bateu, se eu fiquei na dúvida, não vou envergonhar o profeta, que culto não é para isso. Você envergonhar a pessoa. Mentira. Ó. Só se estiver falando algo absurdo mesmo, que aí é o jeito de repreender. Mas a Bíblia diz o quê? Observa tudo e retende o que é bom. Ó, a irmã Isabel falou, é verdade, pastora, que eu assisto muitas lives e falam coisas que vai acontecer e na verdade eu saio triste porque não acontece quando o prometido da parte o prometido da parte deles e fico desanimada. Exatamente isso aí. E você já imaginou quantas pessoas ficam nessas lives realmente esperando uma palavra, uma profecia mesmo para a vida, né? E aí a pessoa fala, compartilha aí. É assim que eu vejo. Presta atenção. Compartilha aí, que o seu nome aparece aqui para mim. E aí eu vou profetizar teu nome. Eita Deus. Aí as pessoas ficam, sabe? Ai, meu Deus. Aí compartilha para ver se o nome entra. Aí pega o nome da pessoa e revela aquilo para a pessoa. Aí a pessoa fica agarrado naquilo ali. Só que aquilo não acontece. E vem a frustração. Por quê? Porque onde está o seu coração, está o teu tesouro, né? E aí a gente sofre. Mas o meu coração tem que estar aqui. Independente se vão falar ou não. Quantas vezes eu já precisei também. Que às vezes a pessoa olha assim, pastor, pastora, não precisa de nada não. Eles que têm que orar por nós. Nós precisamos sim de oração, de palavra também. De correr atrás da palavra de Deus, de meditar na palavra dia e noite. Eu mesmo gosto de fazer minhas meditações na palavra, para que eu fique edificada. Porque quando a pessoa não está edificada, ele não pode edificar a vida dos outros. Então, o que acontece? Se eu não tiver com a palavra de Deus dentro de mim, qualquer coisa que vier pode me abalar. Então eu tenho que ter certeza do que é que Deus tem para mim. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho é o que eu tenho. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou é o que eu sou. O que é que eu sou? Nação santa, povo adquirido, né? Você é nação santa, povo adquirido, um filho que o Senhor resgatou, né? A irmã Janaína pede oração, Janaína Soares,
Silmara, peço oração também pelos filhos. Vamos lá. A Silvia Maria, né? Colocou: pastora, que benção, Jesus Cristo te ama, gostaria de um dia te dar um abraço. Vamos ver aí, você é de onde, amada? Vamos ver aí numa igreja que eu for pregar. Eu tô sempre colocando os cartazes aqui na página do Facebook, onde eu vou pregar. Aí se vocês quiserem também ir nas igrejas lá, no final falar que assiste a live lá, aí dá um abraço. Deus abençoe, já tô abraçada, Silvia Maria. Sinta-se abraçada também, em nome de Jesus. Obrigada pelo seu carinho, viu? Kelly Roberta, Cristina Franco, Ricardo Caetano, meu amigo aí da Bahia, grande amigo, foi meu colega de trabalho, gente boa aí. Wagner Matos, Deus abençoe a todos, né? Que esta palavra sirva para você de edificação. Edificação. E o que eu observo aqui no livro de Atos, né? O livro de Atos aqui no finalzinho, quando a igreja, ela procura saber de Paulo, né? Se ele realmente fala de Deus ou não. Se essa profecia, essas palavras que ele fala, está contrariando os princípios bíblicos ou não. Se tiver contrariando, aí você pula fora. Porque não pode ter uma profecia para a minha vida que contraria a palavra de Deus. Então, a gente não dá crédito a isso daí. E a gente faz o seguinte, a gente ouve tudo ali. E depois diz assim, não, vou reter o que é bom. O que é bom aí? É que o Senhor Jesus vai voltar. O que é bom aí que ele falou? Que Jesus me ama e que Jesus vai proteger minha família. E aí você pega aquela parte boa e segura, né? A revelação também, amados, ela tem que ter um propósito evangelístico e de salvação. Também, né? Qual é o propósito, né, dessa revelação? É um propósito evangelístico, né? O culto de Deus também, por que Deus ele determinou aqui os ministérios dentro da igreja? É para dentro da igreja. O ministério do apostolado, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e doutores, dentro da igreja. Para isso mesmo, meu filho. Para isso mesmo. Tem que ter. Culto gostoso é quando ele está completo, é ou não é? Faz aquele culto, de repente um profetiza. Observe que Paulo é organizado. Quando a Bíblia fala dos dons também de línguas, né? Dom de falar em mistério. É um dos dons também. Né? Então, Paulo, ele dizia, não, quando um for profetizar, toda a igreja cale-se. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Se falar em mistério, que haja intérprete. Para que falar o dom de línguas, falar em línguas, em mistério, se outros não estão interpretando? E o falar em mistério é para exortação, você sabia disso? Tá exortando, mas tem que ter alguém ali para interpretar. Então, a igreja do Senhor ela é completa. Mas hoje os mercenários estão aí em cima dos púlpitos. E isso eu tenho me preocupado muito e eu gosto muito de advertir as pessoas, sabe? Para que as pessoas não fiquem enganadas. Tem gente que fica tão apegadinho naquilo ali, que passa dias, anos, preso. Então examine antes, examine o profeta, examine o que ele está falando, se condiz, se confirma o que Deus já tem proposto no seu coração. Tá bom? Então que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida de todos que assistiram. Silvana entrou agora, minha querida amiga aí da Bahia também. Roberto Santiago, boa noite, meu irmão, Deus abençoe, tá? Então que Deus possa estar abençoando todos vocês e que não falte o óleo na nossa cabeça, é ou não é? E que a palavra de Deus, ela seja o nosso livro cabeceira, porque aqui está escrito o que vem, que os falsos viriam
e que muitos até esfriariam na fé. Quantas pessoas não vêm para o evangelho de Cristo por conta de um evangelho mal pregado, mentiroso aí fora? Mentiroso. E a palavra de Deus é se sim, não, não, o que está escrito, está escrito. Então, o que a palavra diz é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito diz: vem. Então, que nós possamos ir ao encontro do Senhor, com sede, com vontade de aprender, com vontade de querer mais de Deus. Quando a gente vai atrás de Deus, aí até profeta fala conosco: olha, você vai buscar isso, isso e isso, que já aconteceu na minha vida, e era isso mesmo. Mas eu não... tem gente que fala assim: ah, vamos ali, porque aquele pastor ali prega, ele é isso, ele é aquilo. Eu digo: tá bom, irmão. Eu não sou de correr atrás dessas coisas, não. Eu fico atrás de Jesus, né? De Deus. Entendeu? Que aí quando... aí eu tô ali, ó, no meu coraçãozinho, né? Orando a Deus ali: Senhor, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Socorre, Deus. E aí quando eu menos espero, Deus usa um servo de Deus. Que tem gente, muita gente é de vida duvidosa, né? Que fica em cima dos altares. Mas tem muita gente de Deus, viu? Tem muita gente de Deus, meu amado. Tem, meu amado. As pessoas que às vezes ninguém dá valor, mas tem gente de Deus sim, de oração. Aí me procura e diz: olha, assim, assim, assado, que Deus falou isso e isso contigo. Foi ou não foi? E foi. E aí eu vejo que bateu a confirmação. E aí eu vejo que não está fora da palavra de Deus. Eu digo: olha, meu Deus do céu, falou mesmo. Ó. Mas nem por isso eu vou ficar desesperada, entendeu? Não precisa ficar desesperado. Você tem que fazer igual Maria, a mãe de Jesus. Quando ela recebeu ali a profecia de Deus que ela iria ter o Salvador do mundo. O que foi que Maria fez? Ficou descabelada? Não. Maria guardou tudo que ela ouviu no seu coração. E no tempo certo as coisas começaram a acontecer. E olha que para Maria foi algo muito difícil. Não foi fácil aquele momento para ela, né? Mas, e deu tudo certo. E vai dar tudo certo na tua vida também. Basta você confiar no Senhor. Precisa aprender a confiar. Aprender a guardar o seu coração como um jardim fechado. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Em nome de Jesus. Vou estar encerrando com a oração aqui. Foram vários pedidos de oração que estão aqui na live. Amém? Onde você estiver, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vou estar entregando a tua vida na mão do Senhor. Tem alguém que está assistindo a gente que gostaria de retornar para Jesus? Se tiver, deixa o seu nome aqui e escreva assim: eu estou retornando para o Senhor, ou aceitando a Jesus, né? Quiser, deixa aqui escrito aqui. Eu entro em contato depois, estarei orando por você, tá bom? Aleluia, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas por essa mensagem tão maravilhosa, tão perfeito, que Deus ele é tão perfeito, Deus, que ele já deixou tudo explicado para nós. Olha, vai acontecer assim, vai aparecer pessoas assim. Então ninguém fica enganado não, só se não tiver realmente procurando mais de Deus, né? Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor já deixou as advertências para a sua igreja, para que ninguém nos engane, ninguém nos tire do altar, ninguém nos tire da tua presença, ninguém nos tire, Senhor, de alcançar a verdade, que é a verdade que liberta. A Bíblia diz que conhecereis a verdade te libertará, e a verdade é Jesus. O caminho é Jesus. Não existe outro caminho que não seja o Senhor. Deus, abençoa todos os meus amigos, seguidores, que compartilham, que ajudam, Senhor, a outras pessoas conhecerem da tua palavra. Deus, abençoa a vida de cada um, as famílias, Senhor. Tem pessoas que pediram oração pelos seus familiares. Abençoa, Jesus, todos os ouvintes dessa live
e em outros momentos que eles quiserem compartilhar também, que o Senhor Jesus possa, Deus, fazer um mover na vida dessas pessoas. Muitas pessoas inocentemente vão atrás de profecia, Senhor, esperando uma resposta, Senhor, mas aí cai na mão de mercenários, de pessoas que não falam a verdade. Mas, Senhor, só Tu tens a verdade, Tu és a resposta. Tu, Senhor, na Tua palavra tem o que nós precisamos, o consolo, a verdade, a correção. Senhor Jesus, abençoa, Deus, todas essas vidas. Se tiver alguém nos assistindo que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que possa entregar a sua vida ao Senhor. Que Deus, que o Senhor possa abençoar todos os lares, todas as famílias, todos os jovens, Senhor, para que possa, Senhor, se voltar para a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E o princípio da sabedoria está em nós obedecermos ao Senhor, em guardarmos os Seus mandamentos. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube, não criei o canal nem nada para fins lucrativos, mas apenas para transmitir algumas mensagens teológicas, né, das quais o Senhor tem tido misericórdia e tem me ajudado, tá bom? Então você se inscreva lá, pastoradamares.souza@gmail.com. Ok? Aí você curte lá, é o like que fala, né? Dá o like lá, o like. E pode comentar também, que aí eu vou saber que você tá lá no canal, tá? Outra coisa também, se você quiser deixar alguma sugestão de algum novo tema, entra no inbox e deixa o seu recadinho, que aí eu tô somando algumas dúvidas que as pessoas entram, como este assunto mesmo, e eu posso estar trazendo teologicamente, biblicamente, uma palavra de edificação para a tua vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando a nossa vida. E que Ele traga grande alegria para você. E bom início de semana, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.